Gente, a nossa live caiu agora, legal, o Instagram baixou aqui totalmente, não consegui nem salvar, que pena, né, que caiu, mas tô recomeçando de novo, vou fazer um resumão aqui, tá, para que esse conteúdo fique salvo para vocês também no IGTV. A gente está falando sobre os gatilhos mentais, hoje o nosso tema é gatilhos mentais, então você que estava na outra live, chega mais para tirar suas dúvidas, para a gente tirar aqui todos os questionamentos, tá bom? Então falei um pouquinho sobre a forma, as três partes do nosso cérebro que dizem respeito às tomadas de decisões, tá? Que são o reptiliano. O reptiliano é o responsável pela sobrevivência, as funções vitais do nosso corpo. Fome, sede, sono. O reptiliano ele diz respeito a isso. Primeiro, o nosso corpo e o nosso cérebro ele é agradado por determinadas situações, tá? Depois do reptiliano, a gente tem o límbico. O límbico, ele é um meio termo, onde você já pode, inclusive, trabalhar alguns gatilhos mentais, como o gatilho mental da novidade, da curiosidade para despertar o interesse das pessoas. Depois, a gente tem a parte racional da tomada de decisão, que é o neocórtex. O neocórtex é aquele momento de decisão, de definir a compra para que você consiga mais conversões. Então, essas são as três partes principais de segmentação do seu cérebro para tomada de decisão. Lembrando que a nossa live caiu, a gente estava aqui com uma quantidade até interessante de seguidores, estavam curtindo a gente estava trocando ideias e aos pouquinhos a gente está recebendo novamente porque a nossa live ela caiu do nada, o Instagram fechou totalmente e eu não tive nem como compartilhar aqui os quase 20, 30 minutos de live que a gente já tinha começado, tá bom? Mas estou fazendo aqui um resumão só para que a gente tenha como deixar salvo depois. E é até bom que a gente vai lembrando aí para quem está entrando novamente os assuntos que a gente estava falando, certo? Reptiliano, límbico e neocórtex. Essas são as três partes para a tomada de decisão do nosso cérebro. Então tem muitas coisas que a gente falou na outra live que dizem respeito às tomadas de decisões, porque o nosso cérebro ele tem determinadas funções simplificadas e determinadas funções mais complexas. E o objetivo dos nossos gatilhos mentais é exatamente priorizar esse fluxo correr um pouco mais rápido, né? No nosso funil de vendas, a gente precisa fazer com que a nossa audiência ela passe de uma forma cada vez mais rápida pelo nosso funil. E isso é promovido pelos gatilhos mentais, tá? Diferente também a gente deixar bem claro a diferença de persuasão e de manipulação, tá? Persuasão diz respeito a você passar informações e conteúdos para fazer com que a sua audiência se convença de que o seu produto ele de fato vai ajudar na vida dela. Não é de uma forma abusiva, tá? A manipulação, de outra forma, é você usar de dados muitas vezes falsos ou até de informações que você vai influenciar a pessoa para que ela tome uma decisão a seu favor. Mas na verdade não é esse o nosso objetivo. A gente precisa estimular que as pessoas tomem as decisões por si próprias. A gente só tem que direcioná-las para que elas adquiram essas informações, certo? Então, os gatilhos mentais servem para isso, para que o nosso cérebro ele tome decisões mais simplificadas, que no nosso dia a dia, não sei se vocês sabem, mas durante o dia a gente toma mais de 35 mil decisões. O nosso cérebro ele tem conexões neurais mais de 35 mil vezes, às vezes mais por conta das nossas tomadas de decisões, né? Então os gatilhos mentais eles vão ajudar muito nesse processo, para que você não tenha tanto cansaço mental em determinadas tomadas de decisão. A tomada de decisão de você acordar e levantar da cama já vai ser muito mais simples, por exemplo, do que uma tomada de decisão para você comprar um imóvel, né? Então você vai pensar muito menos na hora de você levantar da sua cama e ir para o seu trabalho, por exemplo, do que você ter a decisão de comprar um imóvel em que você vai ter que fazer avaliações, você vai ter que visitar, você vai ter que pensar muito bem no tipo de investimento que você vai fazer. E os gatilhos mentais eles vão servir exatamente para priorizar esses processos, certo? Milidan, sejam bem-vindos, meus queridos, os melhores da música de casamentos aqui em Salvador. Muito bom ter vocês aqui, viu? Hoje estamos falando de gatilhos mentais e vocês que também trabalham na área de casamentos, de vendas, com certeza vão pegar muitas dicas aqui que vão ajudar vocês nesse processo, tá certo?
Nosso sistema nervoso, ele filtra determinadas decisões para evitar, como eu já disse, o cansaço mental em excesso, certo? Então, gatilhos mentais são fundamentais para a gente que trabalha no marketing digital, para as pessoas que trabalham em lojas físicas, de produtos físicos, também é muito importante, né? Porque você, principalmente lá quando eu falei das partes regionais do nosso cérebro, de acordo com as tomadas de decisão, no nosso momento de cérebro da percepção reptiliana, é o momento em que você vai receber essa pessoa, por exemplo, oferecendo um cafezinho, oferecendo um petisco, né, utilizando certos aromas e sons no seu ambiente físico para que essa pessoa se sinta bem. Uma pessoa que não tem a parte reptiliana do cérebro agradada, né, ela está ali com fome, ela está com sede, ela não foi, né, recebida da melhor forma possível, dificilmente ela vai ter o mesmo resultado de compras que ela teria se ela tivesse ali de uma forma bacana, mais agradável, né? Então, reptiliano funciona para as nossas funções vitais, a fome, a sede, e muitas vezes é o responsável, quando não atendemos essas necessidades, a importância de agradar os sentidos da nossa audiência em atendimentos físicos, oferecendo petiscos, bebidas, coisinhas para fazer com que essa pessoa seja agradada. E como eu disse na outra live que caiu, nós no marketing digital precisamos trabalhar muito bem a nossa identidade visual, porque isso também diz respeito à pessoa ser agradada quando ela entra no seu feed. Você precisa trabalhar bem a sua identidade visual, seu esquema de cores, né, para que essa pessoa se sinta bem quando está vendo sua publicação. Poxa, que legal, fontes bem trabalhadas, né? Não são aquelas fontes muito gritantes, aquela coisa que me incomoda ao ver. As minhas legendas, né? Vou pensar nas minhas legendas, fazer blocos mais interessantes para que a pessoa tenha uma fluidez na hora de ler, ao invés de criar um bloco muito grande e que quando a pessoa veja ela já tenha preguiça, falar, não vou nem ler isso tudo aí porque tô com preguiça, né? Então, o marketing digital também funciona dessa forma para a parte do reptiliano. O límbico já é o meio termo entre o emocional e o racional, tá? O límbico é onde a pessoa vai estar ali ponderando algumas coisas e alguns gatilhos mentais já podem entrar aí, como o gatilho mental da autoridade, o gatilho mental da curiosidade, para você começar a despertar determinadas coisas na sua audiência. Por fim, o neocórtex é o terceiro elemento de tomada de decisão do nosso cérebro, que é o momento de decisão, o momento racional da coisa. É onde você vai entrar com o gatilho mental da escassez, o gatilho mental da urgência, tá? O gatilho mental muitas vezes da prova social, para que essa pessoa de fato se sinta estimulada ali no momento final e ponderar que de fato vale a pena comprar com você, tá? Vou voltar aqui agora a nossa listinha dos gatilhos mentais para que a gente volte a bater um papo, tá? Falei sobre o gatilho mental da autoridade, que na minha opinião é o gatilho mental mais importante de todos. Antes de você começar a trabalhar qualquer outro gatilho mental, a autoridade tem que estar na ponta da língua. Você tem que ser um especialista naquilo que você vende. Se você vende produtos físicos, você tem que entender tudo sobre aquele produto que você vende. Você tem que mostrar para a pessoa que você está vendendo que aquele produto de fato vai fazer diferença para ela por isso. Porque esse produto tem isso, e ele já teve esses resultados com essas pessoas, tá? Se você trabalha no marketing digital, você tem que mostrar para essas pessoas que determinado treinamento, curso, e-book ou qualquer outro tipo de coisa que você ofereça vai fazer diferença, porque você é uma pessoa que tem conhecimento, né, sobre isso, e você vai mostrar para ela que você pode até ajudar ela em determinados processos, tá? Lembrando também, gatilhos mentais, eles se entrelaçam de certa forma, tá? Como eu gosto de trabalhar, por exemplo, o gatilho mental da autoridade com o gatilho mental da reciprocidade, tá? Muitas vezes a gente percebe que muitos afiliados têm certas dificuldades com alguns assuntos do marketing digital, né? Então a gente ajuda essas pessoas. Por que você ajudando essas pessoas, em determinado momento essa pessoa não pode ser recíproca e converter algum treinamento contigo, né? Talvez te seguir de volta, fazer determinados comentários, curtir suas publicações. De alguma forma, a reciprocidade volta para você, tá? Então, você trabalhando
esse entrelaçamento de gatilhos mentais é muito interessante. O gatilho mental, por exemplo, da prova social funciona muito bem com o gatilho mental do pertencimento, da comunidade, né? Se essa pessoa teve resultados, por que que eu não posso pertencer ao grupo de pessoas que também tiveram resultados? Então, o gatilho mental da prova social, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Falei agora sobre o gatilho mental da autoridade. Muito importante que você tenha essa autoridade. Como que você adquire autoridade? Conhecimento, estudo, tá? Você precisa conhecer seu produto, conhecer aquilo que você faz com muita propriedade. Isso passa segurança. A pessoa tem que conhecer a pessoa que vai estar por trás daquela máquina, talvez, que seja o seu perfil, que seja o seu site. Isso passa autoridade. Por isso que eu sempre sugiro às pessoas que trabalham com redes sociais, mostre sua cara, né? Grave vídeos, faça lives, porque isso faz com que a pessoalidade funcione muito bem. Felipe Lopes, seja bem-vindo, meu amigo. Biel de Jesus também, seja bem-vindo. Bastos, seja bem-vindo, gente. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer seus questionamentos, tirar suas dúvidas, tá? Nosso objetivo aqui é ajudar vocês no que for possível, beleza? Eu estava falando sobre o gatilho mental da autoridade e hoje o tema da nossa live é gatilhos mentais. Se você tiver algum gatilho mental da sua preferência, por favor, pode colocar aqui nos comentários para que a gente saiba e a gente possa debater um pouquinho, beleza? Então é isso, o gatilho mental da autoridade é muito legal. Com certeza você vai fazer a compra de determinado produto com alguma pessoa que seja autoridade no assunto, tá? Como eu disse na outra live, você com certeza vai adquirir uma palestra ou um treinamento de publicidade com o Washington Oliveto do que com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre a área de publicidade, né? Então isso é o gatilho mental da autoridade, é você fazer a pessoa entender que aquela pessoa que está te vendendo, ela de fato tem muito conhecimento e que ela pode te ajudar em determinados momentos que ela precise, certo? Próximo gatilho mental, o gatilho mental da prova social, que é muito importante, eu até já falei um pouquinho. Prova social é você mostrar para a sua audiência os resultados que algumas dos seus clientes já tiveram com o seu produto, tá? Então, o nicho de emagrecimento funciona muito bem com a prova social. É só você fazer, por exemplo, um antes e depois. Uma pessoa que tinha um sobrepeso, tá? E ela fez um treinamento, um curso, adquiriu um e-book de receitas que fez com que ela perdesse aí 20, 30 quilos, e você publica esse antes e depois, você mostra os resultados de prova social de como o seu produto funcionou. Eu que trabalho na área de fotografia, eu gosto de publicar muito as minhas provas sociais. Eu fotografo casamentos, eventos por aqui em Salvador, e as pessoas retribuem, gostam do trabalho, nos enviam mensagens de agradecimento e a gente publica isso. Porque outros clientes vão estar vendo o que é que a gente faz e de que forma que os nossos clientes avaliam o nosso trabalho. Então é muito importante a prova social. Prova social é fundamental que seja trabalhada muito bem na página de vendas, né, do produtor. Dentro de lá da página de vendas que você vende o seu produto, é muito importante que tenha depoimentos de pessoas que já fizeram um treinamento, que já mostraram resultados, porque isso mostra como que o seu treinamento funciona, como que é bacana, né, para as pessoas adquirirem esse treinamento, que você também pode ter esses resultados. Então, prova social é um gatilho mental muito legal. E aí vem as provas sociais que eu julgo as provas sociais mais diretas, né, as mais objetivas, as que vão funcionar no neocórtex central do cérebro. São aquelas que vão impulsionar diretamente a venda, tá? Então, prova social, depois o gatilho mental da escassez, tá? A escassez, ela muitas vezes é confundida com o gatilho mental da urgência. E qual é a diferença de um para o outro? O gatilho mental da escassez diz respeito à disponibilidade de produtos, tá? Então, o grande mestre do gatilho mental da escassez é a Amazon, que quando você vai lá comprar o seu produto, geralmente tem lá escrito a disponibilidade da quantidade de produtos, exatamente para estimular você a fazer essa compra. Você vai lá e vê que aquele produto que você quer comprar só tem um produto disponível, 2 produtos disponíveis.
Isso faz com que as pessoas se sintam na necessidade de adquirir aquele produto. Uma coisa muito importante também, que eu até deixei de falar. O ser humano, ele é muito mais movido pela necessidade de não sentir dor do que de obter prazer, tá? Então, esses gatilhos mentais da escassez e da urgência, eles são diretamente ligados a esse princípio. Eu preciso comprar isso, porque senão ele vai acabar e eu vou ficar muito frustrado de não conseguir, né? Eu preciso entrar nesse treinamento até amanhã, porque se eu não entrar, eu não vou ter mais a possibilidade de entrar nesse treinamento. Então eu prefiro fazer isso, preciso fazer, exatamente para não sentir determinada dor, tá? Antes de você realizar algo que seja prazeroso para você, você com certeza vai priorizar de uma forma mental evitar certas dores, né? Por conta dos seus consumos e dos estímulos que você tem no dia a dia. Então, esses dois gatilhos mentais, gatilho mental da escassez e o gatilho mental da urgência, são poderosíssimos. Gatilho mental da escassez, disponibilidade de produto. E o gatilho mental da urgência, restrição de tempo. O gatilho mental da urgência diz respeito a determinadas condições por tempo limitado. É muito importante, gente, que vocês cumpram essas promessas, tá? Isso gera credibilidade, isso gera confiabilidade no seu cliente. Muitas vezes as pessoas, né, dizem que vão ter uma promoção até amanhã. Até amanhã esse preço vai estar 50% de desconto. Mas quando chegar amanhã, a pessoa vai, não compra e depois de amanhã esse preço continua o mesmo. Então isso não dá a mínima credibilidade. É muito bacana que você trabalhe esse gatilho mental, mas que você cumpra de fato o que você está prometendo, certo? Gatilhos mentais da escassez e da urgência. Poderosíssimos, muito bons de você trabalhar nas suas vendas, nas suas promoções e nos seus lançamentos, beleza? Outro gatilho mental que eu acho muito bacana, o gatilho mental da novidade, tá? O gatilho mental da novidade, ele aumenta os níveis de dopamina no nosso cérebro, tá? Isso faz com que as pessoas se sintam mais interessadas por aquilo que é novidade. Percebam como determinadas pessoas têm um iPhone, por exemplo, ou um Samsung Galaxy, ou algum determinado aparelho que funciona bem, tem boas funcionalidades, não tem problema algum, mas por conta do lançamento de algum produto com algum upgrade, com alguma atualização interessante, já faz com que essa pessoa já não tenha o mesmo gosto de ter aquele aparelho que já está de fato ultrapassado, né? Então, esse gatilho mental da novidade funciona muito bem. É muito importante que você pense em estar fazendo atualizações consideráveis no seu produto, para que você sempre tenha esse gatilho mental da novidade, né? E aí você pode trabalhar em consonância, né? Entrelaçando o gatilho mental da novidade com o da curiosidade, que eu também vou falar daqui a pouquinho. Quando você trabalha esses gatilhos mentais de uma forma entrelaçada, eles funcionam bem, eles ganham força e esse processo da compra e do estímulo funciona ainda melhor, ainda mais rápido, certo? O gatilho mental da novidade, acho que os grandes mestres aí do gatilho mental da novidade são as empresas de tecnologia, né? As empresas de carros que estão sempre atualizando os modelos dos carros. A Apple é campeã disso, Microsoft, e eu acho que essa área de tecnologia, né? Eu acho que dominam esse gatilho mental da novidade, tá? O gatilho mental, gente, da história é muito bacana também, porque as pessoas não se conectam apenas com o produto em si, principalmente você que presta serviços. O meu caso, por exemplo, que sou fotógrafo, os palestrantes percebam como que em muitas palestras os palestrantes começam contando histórias, né? Envolvendo o seu público, criando conexões com essa pessoa, com o seu storytelling, né? Que é o grande chamado storytelling para as nossas copies. Então, contar histórias, promover determinadas situações que a sua audiência se identifique, funciona muito bem também como gatilho mental. Não é um gatilho mental direto, né? Mas é um gatilho mental que funciona bem para essa fidelização,
para que essa pessoa percorra o seu funil de vendas com o marketing de relacionamento e para que você tenha a sua audiência cada vez mais próxima de você. Isso vai funcionar muito bem, porque lá na frente, né, a sua conversão vai funcionar melhor se essa pessoa tiver uma conexão bacana com sua marca, se ela se identificar com o seu branding, por exemplo, entendeu? Então, gatilho mental da história. Storytelling funciona muito bem para copy. Pensem nisso e estudem um pouquinho para aplicar nas suas copies, que faz toda a diferença, tá? O gatilho mental do pertencimento ou da comunidade é um gatilho mental muito bom também, que funciona muito bem com o gatilho mental da prova social, entrelaçado com a prova social. Perceba que na época pré-histórica existiam grupos desorganizados, mais grupos, né? Pessoas que faziam parte de determinadas comunidades, e que se uma dessas pessoas, por exemplo, fosse expulso dessa comunidade, essa pessoa não teria a mínima condição de sobreviver, né? Ela precisa, as pessoas desde a época pré-histórica até hoje, elas precisam fazer parte de determinados grupos, de determinadas comunidades, de pertencer a um determinado grupo de pessoas. E existem 3 grupos que são muito importantes da gente se atentar. Existe aquele grupo em que você está inserido, né? Você pertence a um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, se você for um médico, você diz respeito àquele grupo de médicos. Existe aquele outro grupo de quem você quer se tornar, o que você quer ser, aonde você quer chegar. Então isso já dá uma abertura a determinadas copies para você trabalhar, por exemplo. E existe aquele terceiro grupo, que é aquele grupo das pessoas que você não quer se tornar. Então, de acordo com esses 3 elementos, você tem grandes possibilidades aí para criar suas publicações, para chamar a atenção das pessoas, para fazer com que elas se interessem de acordo com isso, né? Então você pode trabalhar, por exemplo, você não quer ser dessa forma, e aí é uma copy que já vai chamar a atenção dessa pessoa. Ao mesmo tempo, para se tornar dessa forma, você precisa fazer determinada coisa. Então já são chamarizes interessantes para que essa pessoa se interesse nas suas publicações, no seu material, tá? Então, gatilho mental do pertencimento ou da comunidade também funcionam muito bem, são muito legais, tá? O gatilho mental que eu também acho muito bom, o gatilho mental da segurança, funciona muito bem. Inclusive, eu acho que para mim funciona muito bem. O que é isso? Garantia, gente. Isso funciona de uma forma fantástica, porque as pessoas muitas vezes não têm mais objeções, elas já se sentem estimuladas, mas por algum motivo ela não faz a compra. E às vezes, por você falar assim, você tem a garantia de 7 dias. Se você estiver insatisfeito com o produto, você pode devolver e você tem o seu dinheiro de volta. Isso traz uma segurança, isso traz uma tranquilidade muito bacana, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não está estimulada a de fato ter o reembolso daquilo. Mas só pelo fato dela poder ter o reembolso, caso ela não goste, ela já cria uma segurança muito maior com relação ao produto ou serviço que você está vendendo, tá? A segurança também diz respeito à autoridade, porque você como autoridade mostra para ela os resultados que podem acontecer. E aí você acaba criando essa segurança na hora dela realizar a compra, né? Então, o gatilho mental da segurança com relação à confiabilidade, prazo de garantia, prazo de devolução caso você não goste do produto, funciona muito bem. Então perceba só, até agora esses gatilhos mentais que a gente falou, perceba como você já pode utilizar mais de um deles entrelaçados para que vocês consigam cada vez mais potência na hora de vocês fazerem suas copies, seus lançamentos, suas vendas e tudo mais que vocês precisarem. O próximo gatilho mental é o gatilho mental que eu sempre estimulo para que as pessoas façam, que é o gatilho mental da reciprocidade. Esse gatilho mental, junto com o gatilho mental da autoridade, ele é para mim o campeão para resultados no marketing orgânico, por exemplo, né? Eu ontem fiz uma publicação aqui no nosso feed que teve um resultado muito legal, teve um resultado muito bacana, e dentro desse post, o título desse post
é o seguinte: é por isso que você não vende. Se vocês puderem depois, dêem uma olhadinha. E dentro desse post eu sugeri um outro post que diz respeito dicas para vendas nível boss do marketing digital. Que consiste em quê? Você ajudar determinadas pessoas que possam ter dificuldades com suas redes sociais, para que em determinados momentos essas pessoas possam te retribuir de alguma forma. Seja te dando o lead delas, seja te dando um e-mail delas, seja te dando um número de WhatsApp ou do que quer que seja. Mas quando você tem autoridade e você ajuda essa pessoa de alguma forma, pelo menos um seguidor você vai ganhar. De alguma forma você vai ser retribuído, certo? Então, nesse post que eu fiz, como é que eu sugiro que sejam feitas essas interações? Ainda existem pessoas que têm muitas dificuldades em seu perfil, de pensar numa bio bem estruturada, de ter uma foto de perfil que funcione bem, de ter um feed com conteúdos relevantes, né? Então eu vou lá, dou uma olhada no perfil da pessoa, ajudo, sugiro determinadas solicitações, sugiro determinadas melhorias e com certeza essa pessoa vai ser muito grata por essas ajudas que eu estou oferecendo para ela. Claro que o que é que eu faço? Chamo essa pessoa para o meu WhatsApp, porque aí eu converso com ela pessoalmente, mostro para ela que de fato eu tenho autoridade sobre aquilo que eu faço e de certa forma, caso eu tenha algum produto que eu queira oferecer para essa pessoa, eu ali ganhei um lead, ganhei uma pessoa que me deu uma confiança, que eu já criei uma certa confiança e que ao mesmo tempo lá na frente possa me dar uma oportunidade de venda. Então o gatilho mental da autoridade e o gatilho mental da reciprocidade são uma junção explosiva, são uma junção que funciona muito bem para as suas vendas e para os seus resultados. Não adianta usar apenas um gatilho, sem dúvida. Pois é, é bacana você ter uma enciclopédia daqueles gatilhos que mais funcionam para você. E aí você vai juntando eles, né, fazendo combinações. E aí dessa forma você vai tendo um processo de percorrer, por exemplo, um funil de vendas cada vez mais rápido, cada vez mais objetivo, tá? Próximo gatilho mental, o gatilho mental da razão. O gatilho mental da razão anda lado a lado também com o gatilho da autoridade. Você precisa mostrar para essa pessoa racionalmente, quer dizer, trabalhar na parte do seu neocórtex central, que essa pessoa precisa desse produto para ela ter resultados. Ela precisa entender por A mais B que ela precisa comprar esse produto. E só um profissional que tem determinada autoridade para mostrar para essa pessoa que de fato esse produto é o produto certo, tá? Percebam que muitas vezes o produto é o produto certo, é o produto que essa pessoa precisa, mas pela forma com que ela é atendida, pelo português que essa pessoa usa, pela forma com que essa pessoa vai vestida para uma reunião, ou pela forma com que essa pessoa se comporta na internet, a pessoa não adquire esse produto. Então não adianta ter o melhor produto, não adianta ter as melhores condições sem que você não saiba utilizar os gatilhos mentais de uma forma estratégica, de uma forma bem feita, ética, né, para que você tenha seus resultados, certo? Próximo gatilho mental é o gatilho mental de evitar a dor. De acordo com John Keats, evitar a dor, como eu já falei aqui na nossa live, é muito mais poderoso do que a sensação de você promover o prazer no ser humano. O ser humano, ele busca muito, de uma forma instintiva, muito mais evitar as dores por determinadas coisas do que promover o prazer com a compra de algum produto. Então é aí que vai entrar o gatilho mental da escassez, o gatilho mental da urgência. É onde essa pessoa precisa se questionar da seguinte forma: poxa, se eu não adquirir esse produto hoje, ele pode ser comprado por outra pessoa e aí eu vou ter uma dor tamanha em não ter obtido esse produto. Aí ela é estimulada a comprar. Essa pessoa pode, por exemplo, numa Black Friday, ter uma oportunidade de comprar um produto que esteja por um preço excelente e aí, por determinado motivo, ela pensar: poxa, eu preciso comprar essa televisão na Black Friday, porque senão eu vou me sentir muito mal por não ter comprado e lá na frente eu ter a dor de gastar mais para comprar ela.
Então, evitar a dor também é um gatilho mental e que também pode ser unido a outros gatilhos para que você tenha resultados bacanas, certo? Gatilho mental da empatia funciona muito bem, né, gente? Quando a pessoa entende que você está ali de uma forma solícita, né, se colocando no lugar da outra pessoa, entendendo quais são os processos que ela está passando, quais são as dificuldades dela, você se torna um amigo, você se torna alguém que de fato mostra que quer ajudar ao invés de simplesmente realizar uma venda. E aí também vem o entrelaçamento de gatilhos mentais, reciprocidade, gatilho mental da autoridade, tudo isso para que você gere o gatilho mental da empatia, mostrando para essa pessoa que você pode ajudar ela, por A mais B, essa pessoa entende você como alguém próximo, alguém que de fato está ali querendo o bem dela. Você se coloca no lugar dessa pessoa, certo? Para atingir seus resultados. Curiosidade. Gatilho mental da curiosidade é fantástico, né? Percebam como funciona o instinto do ser humano quando a gente termina, por exemplo, um episódio de uma série em que deixa aquela dúvida no ar. A gente fica se questionando e muitas pessoas, às vezes mesmo sem ter o episódio, mas se tiver o episódio disponível para compra, com certeza essas pessoas comprariam, exatamente para saber e tirar essa dúvida, né? Chega para uma pessoa e fala assim: eu tenho uma coisa para te contar que é importante, mas antes eu vou fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa pessoa já vai ficar pirada com você, querendo saber quais são essas informações que ela vai contar, né? Então, o gatilho mental da curiosidade, ele vai funcionar muito bem naquele momento que você está trabalhando ali na região, né, do seu cérebro, que é a região do límbico, aquele momento em que você está se questionando sobre a viabilidade de comprar o produto, para que você tenha segurança naquilo. Então, no processo, quando você cria essa curiosidade, quando você lança de fato a resposta, né, daqueles questionamentos, essa pessoa recebe de uma forma muito mais prazerosa, né, de uma forma muito mais fervorosa aquele detalhezinho que ficou faltando, né? Então, o gatilho mental da curiosidade, junto com o gatilho mental da antecipação, funcionam muito bem. Você se antecipa para que você comece a gerar uma certa curiosidade. Isso funciona muito bem com os lançamentos de semente, né? Os lançamentos de alguns produtos que vão criando essa curiosidade, né? A tecnologia cria isso de uma forma muito bacana. Vem aí, né, o maior celular com relação à tecnologia que você já viu. E aí, meu amigo, todo mundo vai ficar esperando esse celular e tenha certeza que quando ele for lançado, as vendas de fato vão fazer diferença por conta desse gatilho mental que foi ativado antes do processo de compra de fato, certo? Então, gatilho mental da curiosidade. Outro gatilho mental é o gatilho mental da afinidade, que também diz respeito à empatia, diz respeito ao pertencimento também, né? As pessoas compram e tendem a fazer determinadas ações com quem elas têm afinidade, com pessoas que elas entendem, que pensam como elas, né? No nosso caso, por exemplo, a gente trabalha com a fotografia de casamentos, nós trabalhamos com o marketing na fotografia e nós somos uma família, eu, a Michelle e o nosso filho, o Arthur. Muitas vezes os nossos noivos, os nossos clientes, contratam nossos serviços exatamente por conta disso, porque nós somos uma família, nós já somos um casal. E às vezes isso é um fator decisivo para que eles contratem nossa fotografia, né? E isso, claro, também diz respeito ao gatilho mental da autoridade, mas essa afinidade que a gente cria por já pertencer a um determinado grupo de pessoas iguais a elas, isso facilita muito o processo de compra. Perceba como o processo de compra ele é muito mais acelerado por conta disso. Imagine se fosse, por exemplo, um fotógrafo, simplesmente um fotógrafo, um cara que é solteiro, um cara que tem um estilo de vida totalmente diferente do que essa pessoa que vai casar, por exemplo. A afinidade já não vai ser a mesma, né? Então, dessa forma, a afinidade, o pertencimento, isso faz com que o processo de venda seja muito acelerado, certo, gente?
Também falei sobre o gatilho mental da antecipação um pouquinho atrás, e até já misturei ele com vários outros gatilhos, porque eu acho que o mais bacana dos gatilhos mentais é exatamente isso. Você pensar estrategicamente e unir eles de uma forma bacana. Quanto mais gatilhos mentais você une em suas publicações, nos seus processos de vendas e em tudo mais, nas suas palestras talvez, mais potência você tem de acelerar o processo de compra da sua audiência, tá? Gatilhos mentais, como eu já falei também, e lembrando, tá, gente, a nossa live ela caiu no meio do processo aí, e aí a gente teve que voltar, então eu tive que recapitular tudo do começo, e que bom que você ficou até agora aqui assistindo a gente, tá? Queria convidar você para participar do nosso grupo VIP do Telegram. Clica no link da nossa bio aí no nosso perfil e participa, porque tem muita informação bacana lá que a gente está passando todo dia para quem está no marketing digital e quer crescer, quer melhorar seus resultados. Vocês vão gostar bastante. É só clicar no link da bio que já está disponível. E agora eu vou passar uma grande novidade para vocês. Já estamos disponibilizando o nosso e-book do Poder Multiplicador, um e-book gratuito com as 7 melhores formas de você lucrar nessa quarentena. Aproveita porque é gratuito. Vai lá no nosso link da bio, clica porque já está disponibilizado lá o link para você só clicar e baixar. Coloca seu e-mail, preenche direitinho e receba no seu e-mail esse material que tem dicas fantásticas, né, de acordo com todos esses conteúdos que a gente está passando aqui no nosso canal, para que você alavanque suas vendas, dicas para você melhorar suas redes sociais, as plataformas que você vai estar utilizando, esses gatilhos mentais que a gente deixou salvo aqui agora no IGTV e tudo mais. Então vai lá no link da bio e baixa esse e-book gratuito porque ele vai fazer muita diferença para você, beleza? Gatilhos mentais, gente, eles são muito abrangentes e eu acho que existem até gatilhos mentais próprios de determinadas pessoas de acordo com as suas necessidades. Então eu falei aqui de gatilho mental da autoridade, né, dando uma recapitulada. Gatilho mental da autoridade, você precisa conhecer o que você está vendendo. Você precisa ser uma autoridade daquilo para que a pessoa se sinta estimulada em comprar com você, tá? Gatilho mental da prova social, é muito importante que você mostre resultados daquilo que você vende. Depoimentos de pessoas, resultados das suas vendas. No meu caso, eu mostro depoimentos de noivos ou de afiliados que realmente estão tendo resultados com a nossa mentoria, né? Então, prova social funciona muito bem como gatilho mental. Prova social da escassez, disponibilidade de produto, lembra da Amazon, tá? Esse produto só tem um disponível, então você precisa comprar antes que esse produto seja comprado por outra pessoa. Esse é o gatilho mental da escassez. Depois, o gatilho mental da urgência, disponibilidade de tempo, restrição de tempo para a compra desse produto ou para inscrição em algum treinamento. Você só tem até hoje para fazer essa inscrição para comprar esse produto, certo? Então, gatilho mental da escassez e urgência, para mim, são os dois produtos mais diretos para que a pessoa faça a compra na hora, tá? Outro gatilho mental da novidade, que os grandes mestres são as empresas de tecnologia, fazer upgrades dos seus produtos, fazer upgrades talvez dos seus treinamentos, inserir ali um módulo novo, colocar alguma outra coisa nova para que você tenha essa possibilidade de relançamento, fazer com que as pessoas se sintam interessadas. E aí você junta com o outro gatilho mental da curiosidade, fazer com que essas pessoas tenham a expectativa naquilo que você está vendendo, tá? Outro gatilho mental da curiosidade, que tem o chamado cliffhanger, né, que as pessoas usam muito nos filmes, que são essa expectativa que se cria para o próximo episódio, para o próximo capítulo, tá? Outro gatilho mental muito importante, gatilho mental da história, storytelling, que é muito usado em copy. Conversar com essas pessoas de acordo com situações que você já viveu, contar histórias de outras pessoas para que você gere conexão, trazer essas pessoas para as mais próximas de você, tá? Depois disso, gatilho mental do pertencimento ou da comunidade. As pessoas precisam de grupos para pertencer. E se essa pessoa pertence a determinado grupo, ela tem muito mais chances de se manter ali. E assim você fideliza essa pessoa. Ela já faz parte desse grupo, né? Então isso faz com que ela
absorva as informações que esse grupo já faz. Com certeza, esse é massa, a jornada do herói. O Star Wars faz muito isso. Perfeito, Brunão, exatamente. É isso aí, cara. Outro gatilho mental muito importante da segurança, oferecer garantia para os seus produtos. Oferecer uma garantia é muito legal, porque a pessoa cria uma segurança absurda daquilo que ela está comprando, né? Você oferecer 7 dias de garantia para você ter o seu dinheiro de volta. Produtos de tecnologia, né, oferecem aí 1 ano, 2 anos, até 5 anos de garantia, né, com o caso dos carros. Então, o gatilho mental da segurança e da garantia funciona muito bem. O gatilho mental da reciprocidade é muito forte. Você oferece algo em troca de uma compra, em troca de um lead que seja da sua audiência. Gatilho mental da reciprocidade junto com o gatilho mental da autoridade. Se atentem a isso e anotem, porque esse é muito poderoso. Gatilho mental da razão, que também diz respeito à autoridade. Você mostrar para a pessoa que racionalmente esse produto de fato é o produto certo para ela, certo? Outro gatilho mental bacana, evitar a dor. De acordo com John Keats, evitar a dor é algo muito mais prioritário pelo ser humano do que você promover o prazer. Então a pessoa compra naquele momento para que ela evite a dor de ter que pagar mais caro depois. Ela compra naquele momento para que ela evite a dor de não ter mais aquele produto e ela ficar frustrada pela impossibilidade de comprar, certo? Prova social, junto com o gatilho mental de evitar a dor, também funciona muito bem. Gatilho mental da curiosidade. O cliffhanger desperta o interesse nas pessoas, faz com que as pessoas tenham interesse e criem aquela curiosidade por aquilo que virá, por aquilo que você vai lançar, que você pode estar trabalhando na mente das pessoas aí nesse momento, certo? Gatilho mental da afinidade. As pessoas precisam de afinidade, precisam se reconhecer em você. Você precisa se colocar na pele da próxima pessoa, do outro, para que você tenha essa confiabilidade, essa segurança na hora de realizar a venda. E por último, o gatilho mental da antecipação. Por último não, né, gente? Porque como eu falei, existem muitos gatilhos mentais aí. Se você procurar, inclusive, no Google, você vai perceber que cada publicação relacionada a gatilhos mentais vai ter uma quantidade diferente. Tem pessoas que dizem lá 10 gatilhos mentais, tem pessoas que dizem 15, tem pessoas que dizem 20, tem pessoas que dizem 30. E eu acho que gatilhos mentais, você tem que entender quais são os melhores gatilhos mentais do seu nicho, né? Provavelmente no nicho de emagrecimento, o gatilho mental da prova social é fantástico. Mas num nicho de tecnologia, o gatilho de novidade e de curiosidade talvez possa funcionar melhor, né? No meu caso, que trabalho com fotografia, que também sou mentor, que trabalho com marketing digital, a prova social funciona muito bem, o gatilho mental da reciprocidade junto com a autoridade funciona de forma perfeita, funciona muito bacana. Então, o melhor gatilho mental para você é o gatilho mental que você encontra de acordo com as suas necessidades, tá? Se lembra, gente, o gatilho mental, ele precisa ser persuasivo. Você precisa ajudar a pessoa para que ela entenda que o seu produto de fato funciona bem para a vida dela e que vai ajudar ela em determinado assunto. Nunca tem que pensar em uma forma manipuladora, óbvio. Você usar, por exemplo, de artifícios e até usar resultados de outras pessoas, né, para que você se autopromova e que a pessoa adquira um produto com você que você para estar pouco se importando com essa pessoa. Você só quer, na verdade, que ela compre com você. Então, primeiro, seja ético, né? Tenha confiança no que você faz, faça bem feito e faça o bem, né? Dê o seu melhor para que essa pessoa possa retribuir a você, tá? Muito obrigado por quem ficou nessa live. Por favor, deixem comentários aí pra gente depois, quem assistir no IGTV, que a gente vai deixar salvo. Podem mandar direct pra gente se vocês tiverem mais alguma dúvida. Participem do nosso grupo de Telegram. Clica no link da bio, que vocês vão lá, tem acesso gratuito, é só clicar que vocês já caem no nosso grupo. Responde lá as perguntas da nossa enquete, que são perguntas bem legais para a gente saber quais são as maiores dúvidas que vocês estão tendo aí, quais são as dificuldades que vocês estão tendo no marketing digital, porque a nossa proposta é essa, tá? Uma proposta de ajudar, uma proposta de trazer conteúdos que vão agregar para você, não só no seu desempenho com relação à parte de vendas, mas
para você criar essa autoridade e gerar a estrutura que você tanto sonha para realizar seus sonhos, beleza? Clica no link da bio também para baixar o nosso e-book gratuito. Já está disponível, só colocar seu e-mail lá que você recebe na hora o seu e-book, tá? Para você saber as 7 melhores formas de você lucrar nessa quarentena. Você que é do marketing digital precisa baixar esse e-book agora. Vai lá agora no link da bio para baixar esse e-book porque tá muito show, beleza? Gente, muito obrigado. Essa foi a nossa live de gatilhos mentais, tá? Temos que ter muita humildade em dizer que ainda há muito para ser discutido, ainda há muita informação para a gente conversar, mas está chegando aqui o nosso horário da live, lembrando que essa live já foi a continuação de uma live de quase meia hora que a gente já tinha e a gente teve que cair a live e voltar outra por conta de algum processo do Instagram, mas agradeço muito pela presença de vocês, espero que vocês gostem, deixem seu like, comentem nos nossos posts, enviem as publicações para quem está precisando de uma força, para quem tá de fato curtindo, e estamos aí para multiplicar seus conhecimentos e multiplicar seus resultados, beleza? Um grande abraço, segue a gente nas redes sociais também, clicando no link da bio. Um abraço.